Olá, meus caros amigos e meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E como temos falado para vocês, foi uma promessa que nós fizemos aqui no canal, que íamos fazer uma exposição da Palavra de Deus, começando do livro do Gênesis e indo até o livro do Apocalipse. Na verdade é uma tarefa árdua, é uma tarefa master, é uma tarefa muito importante, é uma tarefa que vai requerer muita diligência e ao mesmo tempo também eu farei todo o possível para simplificar, como é do meu feitio, o máximo possível a palavra de Deus para cada um de vós. Vocês que estão inscritos aqui no canal e vocês que ainda não se inscreveram, por favor se inscrevam em nome de Jesus, tá ok? E paramos na nossa última exposição no livro do Gênesis, no capítulo 5. Hoje falaremos um pouco acerca do capítulo de número 6 do livro do Gênesis. E nós temos nesse capítulo aqui a grande corrupção que desencadeia o juízo divino, pois é isso mesmo que acontece neste capítulo 6. Então aqui, capítulo 6, ele vai ser o capítulo de explicação por que aconteceu o dilúvio. O dilúvio vem normalmente, quando lemos o capítulo de número 7, que nós vamos encontrar propriamente dito o acontecimento do dilúvio, as águas diluviais, tanto debaixo da terra, porque a Bíblia diz que as águas saíram debaixo da terra como se fossem geysers gigantes, como se fossem vulcões em erupções, mas só que era de água. A Bíblia diz que romperam-se todas as fontes do grande abismo, e abismo fica embaixo, e também as águas que estavam em cima. Acredita-se, segundo alguns estudiosos, que a terra não tinha passado ainda por períodos de chuva. Há um texto até inclusive nos livros do Gênesis, quando fala do período edênico, em que diz que uma espécie de orvalho ela caía sobre a terra e uma chuva torrencial a ponto de acabar com a humanidade de então era alguma coisa quase que impossível. Era por isso que os antediluvianos não deram nenhum crédito a Noé. Não houve nenhuma ajuda da parte de ninguém para que Noé construísse a arca. E o capítulo 6, ele é bem claro em dizer que foi Noé quem fez tudo isso juntamente com a sua família, com certeza, né? Então nós leremos aqui, tem algumas coisas muito interessantes neste capítulo 6, a qual nós procuraremos dar uma explicação a fim de que possamos entender um pouquinho acerca destas coisas interessantes que surgem neste capítulo. Então vamos lá começar aqui a nossa jornada dentro das Sagradas Escrituras, dentro do capítulo 6 do número 6 de Gênesis. A epígrafe, que é uma coisa que é dada pelas sociedades bíblicas brasileiras e mundiais, tem como título A Corrupção Geral do Gênero Humano. É um título até bem apropriado, porque mostra exatamente o que estava acontecendo naquela ocasião, naquele período da história da humanidade. Havia uma corrupção geral de toda a raça humana. E diz assim: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhe nasceram as filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação, ou seja, os pensamentos dos homens, do seu coração, era má continuamente. Então veja que havia toda uma gama, uma soma
não somente em atos, mas também nas intenções do coração, nas mentes daqueles homens que era inclinada completamente para o mal e não para o bem. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe-se em seu coração. Esse arrependimento de Deus é alguma coisa que nós temos que entender como sendo um antropopatismo ou um antropomorfismo. O antropopatismo é dar a Deus a forma de homem. Colocar Deus com pés, com mãos, com orelhas, com boca, enfim. Dar ao homem os membros como se pertencesse ele à classe humana. Isso é uma forma de nós entendermos o transcendental Deus. Deus ele é transcendental. E para nós entendermos a transcendência de Deus, necessário se faz esta linguagem antropomórfica. E o antropopatismo é dar a Deus sentimentos como se ele fosse um homem, para que possamos entender também essa transcendência de Deus. Não é? Esse arrependimento de Deus não é um arrependimento como, por exemplo, o nosso arrependimento quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós cometemos faltas contra Deus e que o nosso coração necessita de se converter, se voltar para Deus, pedir perdão a Deus e Deus, pela sua graça infinita e misericórdia, nos perdoar. Não é esse arrependimento que Deus tem. Esse arrependimento de Deus aqui é um fenômeno, uma linguagem fenomenológica para descrever alguma coisa que está trazendo no coração de Deus, porque Deus é um ser pessoal, um Deus que ama, um Deus que tem sentimentos muito grandes por todos nós, por toda a humanidade, e não era do querer de Deus ter esse sentimento em relação à sua obra que foi o homem, o único ser em que Deus soprou nas narinas o fôlego de vida e fez o homem à sua imagem e semelhança, homem e a mulher. Então, na criação, são os únicos que têm esse altíssimo privilégio da parte de Deus. Então, esse é o arrependimento de Deus por ver uma criatura tão magna, feita com tanto esmero, se entregar de uma forma, como diz a palavra que lemos agora há pouco, os pensamentos e as intenções do coração eram mais continuamente. Depois nós vamos voltar para falar um pouquinho desses filhos de Deus, Bnei Ha-Elohim, né? Que temos aqui, que é um texto tão comentado, tão falado, né? Eu já fiz até um vídeo aqui no canal acerca destes filhos de Deus, especificamente falando sobre eles, mas vamos dar uma pincelada aqui sobre isso também, ok? Então vamos lá. Então disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Mais uma vez, Deus fala que se arrepende, né? Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Quem é que disse que a graça ela não se manifesta no Antigo Testamento ou no primeiro pacto, conforme eu costumo melhor dizer, né? Que quando a gente fala de Antigo, Velho Testamento, dá a impressão que a palavra de Deus ela está ultrapassada, que a palavra de Deus ela não tem mais validade. E nós, para entendermos muitas coisas que estão no chamado Novo Testamento, não podemos abrir mão daquilo que é revelado no primeiro pacto ou no Antigo Testamento, meus amados. É um erro muito grande nós pensarmos que podemos dissociar, separar a Bíblia em um testamento e outro testamento. Não, pelo contrário. A Bíblia, tanto no primeiro pacto como no segundo pacto, tanto no Tanar quanto na Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, fazem a completude da palavra de Deus. Então toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus. Isso principalmente para nós, judeus messiânicos, e para cristãos que cremos nas promessas que estão nos escritos evangélicos. Não é exatamente esses escritos maravilhosos que nós temos no chamado Novo Testamento. Então, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé, mas aqui temos uma pequena genealogia, né? Noé era varão justo. Veja que a justiça de Noé fez toda a diferença. O homem Noé, que é Noar, né?
ele fez toda a diferença por meio da sua justiça. Ele era um homem que andava na contramão dos seus contemporâneos e dos seus conterrâneos. Ele era um homem que não vivia segundo o fluxo daquele tempo. Os pensamentos de Noé, os atos de Noé eram atos de justiça e não de maldade. E ele era homem varão justo em suas gerações. Noé andava com Deus. Tipo como nós encontramos na Bíblia, Enoque, que andava com Deus. Noé também andava com Deus. Só que Enoque foi trasladado, mas Noé, ele permaneceu aqui para poder ter a sagrada missão de conduzir a raça humana a um novo recomeço. Ok? Então, e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, que são exatamente os progenitores que vão dar origem a todas as raças que nós conhecemos nos dias de hoje. Todos os homens, todas as raças, elas são provenientes dessas 3 famílias, e dessas 3 famílias vêm troncos genealógicos que fazem com que os continentes e as nações venham a evoluir, a crescer, a dar-se a conhecer no decurso da história, mas todos são descendentes ou de Sem, ou de Cã, ou de Jafé. Há algumas conjecturas até que diz que o continente africano vem de Cã e o continente europeu vem de Jafé, e o continente lá do Oriente ele vem de Sem. E gerou Noé esses filhos. A terra, porém, estava corrompida. A terra estava totalmente corrompida. A terra. Só Noé é destacado no texto como sendo um homem justo que andava com Deus. Porém, toda a terra estava corrompida. E a Bíblia ainda diz lá no capítulo 6, versículo 5, que a maldade do homem era contínua. E viu Deus a terra estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Vindo, porém, perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que eu desfarei com toda a terra. A terra estava cheia de violência, tal como nos dias de hoje. Lembremos-nos das palavras evangélicas, das palavras do Senhor Jesus, que diz que assim como foi nos dias de Noé, e aqui estamos nos dias de Noé, no capítulo 6, que apresenta para nós os dias de Noé. Então, Deus manda ali a providência da salvação. Que providência foi essa? A feitura de uma arca. E aqui está as especificações da arca. Deus fala: faz para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimento na arca e a betumarás por dentro e por fora, e desta maneira farás. Aí Deus dá as medidas da arca, Essas medidas da arca eram 135 metros de comprimento, 23 metros de largura e 20 metros de altura. Ou seja, era uma capacidade que excedia a mais de 500 vagões de trem. Então, aqui estão as especificações. E Deus diz: farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares abaixo, segundos e terceiro andar. Ou seja, a arca tinha 3 compartimentos: andar de baixo primeiro, o andar do meio e o andar de cima, que era onde Noé e sua família ficavam. E é onde havia também uma ventilação, que alguém fala: como é que pode uma arca fechada? Não, aqui nesse texto vem dizendo que havia uma ventilação. Era uma ventilação não muito grande, não muito, vamos dizer assim, ostensiva, mas era uma ventilação que permitia os habitantes da arca, que era Noé e a sua família, não morrerem sufocados, e nem tampouco os animais morrerem sem oxigênio, porque toda a vida depende do oxigênio. Então, queridos, e havia também uma só porta na arca. Veja que isso daí é uma prefiguração da nossa salvação, só uma porta para a salvação. E essa porta, segundo João, lá no capítulo de número 10, Jesus falando que ele é o bom pastor, e Jesus ele fala: eu sou a porta. Ele não diz eu sou uma das portas, ele diz eu sou a porta. E na arca de Noé só havia uma porta. Que coisa interessante, Como os tipos, eles se cumprem no antítipo, que é Jesus, O tipo é a arca,
com uma porta, e o antítipo é Jesus, o antítipo é o cumprimento do tipo, e Jesus ele é o único caminho, ele é a única porta que pode levar o homem e conduzir o homem até a presença de Deus e libertar o homem, salvar o homem dos seus pecados. E a arca era com uma só porta, na qual iria entrar Noé, a sua família, e entrando nesta porta, após essa porta se fechar, e a porta da graça também vai se fechar um dia, e os homens experimentarão então o juízo de Deus, assim como a geração de Noé experimentou o juízo de Deus. Então essa porta um dia vai se fechar também, e você tem que, o mais rápido possível, correr para entrar por essa porta que se chama Jesus, porque Noé e sua família, eles se prepararam, eles creram, eles obedeceram e eles entraram pela porta da arca que trouxe-lhes a salvação daquele cataclismo terrível, daquela hecatombe terrível que pôs fim a toda a vida na terra, dos homens e dos animais. Alguém pergunta, mas por que os animais? Por que os animais? Porque o homem, ele era exatamente o síndico, vamos dizer assim, em termos bem simples, ele era o síndico da criação. E o pecado do homem, ele trouxe consequências para toda a criação. É por isso que Paulo, no capítulo 8 da Epístola aos Romanos, ele diz que toda a criação geme por causa do pecado, aguardando a libertação dos filhos de Deus, a redenção dos filhos de Deus. Um dia a criação também, que diz Paulo nesse mesmo capítulo 8, que foi a criação colocada debaixo da vaidade, debaixo do pecado, da subserviência do pecado do homem, essa criação ela sofreu também as consequências do dilúvio. E vejam o que Deus fala para Adão quando Adão peca contra Deus, lá no Jardim do Éden. Vocês vão lembrar dessa palavra, lá no capítulo 3 do livro de Gênesis, que nós já expulsemos aqui, fizemos a exposição do capítulo 3, graças a Deus. A Bíblia diz, o Senhor falou para Adão, toda a terra é agora maldita por causa do teu ato, do teu pecado. Toda a terra agora está maldita por causa do teu pecado. Por isso que os animais também morreram nas águas diluviais. Mas Deus, na sua misericórdia, ele salva 7 casais de animais que seriam usados para o sacrifício, animais considerados limpos, e um casal ou 2 casais de animais chamados impuros. Em outras palavras, Deus ele preserva também os animais para que eles também pudessem recomeçar, ok? E também tivessem uma oportunidade de sobreviverem na nova terra que aconteceria após a saída de Noé e sua família da arca, que passaria pelo tormento do dilúvio, tormento diluvial. Então, querido, diz o Senhor, porque eis que trago um dilúvio de águas sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Então Deus aqui está batendo martelo como juiz de toda a terra, como soberano de toda a terra, dizendo que toda a terra iria passar pelo seu juízo e iria perecer toda a carne. E diz mais, mas contigo, falando para Noé, estabelecerei o meu pacto e entrarás na arca, tu e teus filhos e a tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. E de tudo que vive de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca para os conservar os vivos, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. E tu toma para ti de toda a comida que se come e ajunta-te para ti. Ou seja, era preciso fazer reservas. Como estão as tuas reservas espirituais antes da vinda do Senhor? Pare e pense. Como estão as tuas reservas espirituais? O que você tem reservado para a tua vida? O que você está juntando, aglutinando, está trazendo para a sua vida? Deus aqui manda Noé fazer reservas, porque os tempos seriam difíceis, a tormenta viria e você precisa fazer reservas, orar mais, ler mais a palavra de Deus, crer mais em Deus, se apegar mais em Deus, tirar do teu coração as dúvidas em relação às promessas de Deus, confiar mais em Jesus, porque Jesus falou, crede em Deus, crede também em mim. Então precisamos crer em Jesus. Jesus ele fala muito de crer, né? Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então
creiamos no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entregar significa confiar, né? Confia nele e o mais ele fará. Então, amados, Noé precisava fazer reservas, tanto para ele quanto também para os animais, aves e seres terrestres que estariam dentro da arca, precisariam de reservas. E aí Deus mostra todo o seu amor, todo o seu cuidado, mesmo em face do juízo que ele iria desencadear sobre a terra. E no final aqui, no versículo 27, 21 e 22, vai dizer-nos: e toma para ti de toda a comida que se come, ajunta para ti, e será para mantimento para ti e para eles, os animais. Assim fez Noé. Olha só, aqui está dizendo literalmente no verbo fazer, que Noé obrou a arca, obrou todo o suprimento e providenciou todo o suprimento que a arca teria. Noé trabalhou exaustivamente durante 120 anos. E aqui eu respondo uma pergunta quando você, caso tenha essa dúvida, eu sei que é uma dúvida que recorre. 120 anos seriam os anos limite do homem, ou seja, seria o tempo de prorrogação da vida humana? Ainda que para chegar a 120 anos hoje é muito difícil. Mas vemos que depois mesmo do dilúvio, houveram homens como Abraão, por exemplo, que viveu mais de 120 anos. Viveu mais de 120 anos, Abraão. Então, meus amados, é alguma coisa que nós não nos surpreendemos de forma nenhuma, né, ao vermos ali esses homens vivendo mais de 120 anos. Esses 120 anos aqui, no caso, são exatamente o período em que Noé fez a arca. Assim fez Noé, conforme Deus falou, conforme Deus tinha falado, assim como Deus mandou, assim fez. Obediência. A obediência de Noé para fazer a arca foi algo notório. Tem muitas pessoas que, mesmo quando Deus dá uma palavra, aparentemente, uma palavra que não tem nexo, uma palavra que não tem, vamos dizer assim, muito sentido, porque há coisas, por exemplo, como rodear a cidade de Jericó, aquilo ali parecia que não tinha sentido nenhum, mas depois o efeito foi visto, as muralhas vieram abaixo e Deus dá uma palavra para Noé e Noé cumpre esta palavra. Noé, ele obedece essa palavra. Noé, ele faz conforme Deus fala para ele fazer. Isso que é muito importante. Bom, dúvidas desse capítulo. Primeiro, quem eram esses filhos de Deus? Que é uma coisa que traz muita curiosidade. Bom, vou falar aqui das teorias. Alguns dizem que esses filhos de Deus era a linhagem de Caim com a linhagem de Sete, que se uniram em casamentos mistos. A linhagem de Sete, a linhagem justa, a linhagem de Caim, a linhagem ímpia. Inclusive essa interpretação ela é muito dada em muitos livros de teologia sistemática e principalmente na minha denominação, na Assembleia de Deus. Dizem que a linhagem de Sete era a linhagem dos filhos de Deus e a linhagem de Caim a linhagem dos filhos dos homens. Agora é estranho. Por que estranho? Porque diz que esses filhos de Deus tomaram para si as mulheres dos filhos dos homens, que segundo dizem essa interpretação, esses filhos dos homens é a linhagem de Caim. Eu fico perguntando o seguinte, será que não havia mulheres bonitas também na linhagem de Sete? Só havia mulheres bonitas na linhagem dos filhos de Caim? As filhas de Sete eram feias a ponto de os filhos de Sete quererem casar com as filhas de Caim? Ou com a geração? Ou com a prole de Caim? Fica aí essa pergunta também, essa indagação, né? Há uma outra interpretação, que eu acho essa interpretação que é antiga, inclusive, uma interpretação que foi dada até por alguns pais da igreja, e que essa interpretação ela perdurou durante muito tempo no seio educacional, teológico, inclusive criada até por alguns judeus, né? Já que o judaísmo também não é monopolizado, tá? O judaísmo ele tem vários pensamentos. Alguns dizem até que a mente de um judeu para o outro é um verdadeiro universo à parte, ok? Não há uma mente, não há uma monopolização.
O judaísmo não é monolítico. O judaísmo, ele é diversificado, tá? Ele é poliolítico, tá? Não é monolítico. Então, há muitas ideologias dentro do judaísmo. Tanto é que um rabino muitas vezes diferencia do outro na sua interpretação. E às vezes até discutem para poder chegar a um consenso e bater um pouquinho as ideias uns com os outros. Então, uns dizem que esses filhos de Deus aqui eram anjos. Anjos que se casaram com mulheres da terra. Bom, esses filhos de Deus aqui, Bnei Ha-Elohim, né? Então não eram boa gente, não eram bons seres. Porque os anjos, em nenhuma parte da palavra de Deus, eu desafio qualquer um de vocês podem botar no comentário desse vídeo, os anjos não foram criados para procriação. Não há nenhum texto na Bíblia em que os anjos têm que fazer sexo para se procriar. E alguns chegam até a dizer que esses anjos eram anjos caídos que se apossaram, como numa possessão demoníaca, do corpo dos homens antediluvianos, e eles entraram no corpo desses homens para poderem coabitar, utilizando o corpo daqueles antediluvianos, que eram maus mesmos, e eles eram anjos caídos, e então eles entraram no corpo desses homens para poder ter relação sexual com as mulheres da terra, que são chamadas filhas dos homens, tá? Então essa é uma das interpretações. A interpretação que eu acho mais plausível é que essa palavra Bnei Ha-Elohim, ela também, dentro da cultura judaica, dentro da literatura judaica, ela pode representar pessoas de alta patente, pessoas de alta importância dentro da sociedade, pessoas poderosas, tanto financeiramente, quanto poderosas autoritariamente, quanto poderosas também dentro do conhecimento e da fama, do status social. Eu creio que esta é a interpretação mais coerente e mais viável. Essas pessoas, esses homens, eram os filhos de Deus, na minha opinião. É claro que isso aqui não é um canal de apologética, de arena apologética. Aqui eu estou fazendo esses vídeos para te trazer a palavra de Deus, tá? De uma forma clara, de uma forma precisa, e dando as teorias para você, a fim de que você fique inteirado das teorias, mas com isso você pode fazer um comentário, discordar de mim, que eu não sou o dono da verdade, eu sempre falo isso aqui nos vídeos, e você pode ter uma opinião contrária. Se para você é anjo, amém, é um problema que caberá a você. Se você crê que são a linhagem de Sete com a linhagem de Caim, amém, não vou brigar contigo por causa disso, que eu sei que muitos creem assim. Mas se você crê como eu, que eram os homens poderosos, os Bnei Ha-Elohims, não é? Que a Elohim, inclusive, é um nome dado até a juízes, a magistrados, a autoridades. A palavra Elohim. Por incrível que pareça, não é só um nome dado a Deus, não, tá? Engana-se quem pensa assim. Então eu fico com essa teoria de que eram os poderosos. E esses gigantes, quem eram? A palavra gigantes vem do hebraico Nephilim. E essa palavra Nephilim, ela vem de uma raiz, e ela quer dizer literalmente pessoas que são caídas. Pessoas que são caídas. Então eu creio que esses gigantes, ainda que hajam muitos, entre aspas, achados arqueológicos, em sítios arqueológicos de ossadas gigantescas, de homens que poderiam ter cerca de 15, 20, 30 metros de altura, ossos gigantes, mas é bom que se diga também que muitos dessas ossadas foram obras de fabricação humana. Foram obras que foram verdadeiros embustes humanos para poder enganar as pessoas, a fim de que as pessoas viessem a acreditar na existência de homens com 30, 15, 20 metros de altura. Não é? É claro que já houveram ossadas de homens muito altos, ainda hoje temos homens que passam de 2 metros, não é? Homens aí com quase... O próprio Golias tinha praticamente 3 metros de altura. Homens de alta estatura sempre existiram na história da humanidade. Então é óbvio que a arqueologia sempre vai achar ossadas de homens com muita estatura. Agora, eu creio particularmente que esses gigantes, eles eram homens poderosos também, que eram descendentes, eram filhos daqueles gigantes, daqueles Bnei Ha-Elohims, e que se tornaram os varões, como diz a própria Bíblia, né? Que esses homens
filhos de Deus que tomaram as filhas dos homens, delas geraram filhos e eles eram os valentes da antiguidade, os varões de fama. Mais do que falando da altura desses homens, a Bíblia está dizendo, falando da sua fama e da sua valentia, e falando dos seus atos. Alguns até colocam esses homens como os protetores, vamos dizer assim, da raça humana contra os animais ferozes que haviam naquela ocasião. Então, como vocês podem ver, as opiniões, é claro, elas são divergentes. Alguns dizem que esses gigantes eram homens realmente muito altos, e dizem até que Golias, os Enaquins, os Refaíns eram descendentes dele, mas para mim é um capítulo à parte. Respeito quem pensa diferente, mas para mim é um capítulo à parte, ok? Mas eu acredito que esses varões de fama e de renome, eles eram exatamente os descendentes dos filhos de Deus com as filhas dos homens, e esses Néfilins eram os caídos, os degradados, os homens que fizeram para si haréns com as filhas dos homens, não é? Os homens que se entregaram completamente à poligamia, que é alguma coisa que na criação de Deus não é demonstrada, já que Deus ele quer o relacionamento monogâmico para o homem, não o poligâmico. Então, queridos, eu deixo esse vídeo aí, que está até um pouquinho longo, mas eu espero que você veja até o fim, porque você não vai perder nada em assistir esse vídeo, vai te abençoar, te educar e trazer um esclarecimento sobre o capítulo de número 6 do livro do Gênesis. Então que Deus abençoe. Querido, por favor, não esqueça de se inscrever no canal, se inscreva no canal, viu, irmão? Irmã, por favor, ajude-me, ok? Nós estamos trazendo aqui um conteúdo bíblico, um conteúdo relevante, um conteúdo à luz das Sagradas Escrituras. Então, se inscreve aí no canal, é muito fácil, não vai pesar, não vai doer, você não vai pagar nem um centavo para se inscrever aqui no canal, você vai receber estudos de graça na sua casa, no seu smartphone, no seu Android, no seu computador, no seu tablet, no seu laptop. Pensa nisso. E você vai poder ainda mandar para pessoas que estão acamadas, com difícil acesso de igreja, e espalhar nas redes sociais. E não deixe de mandar o link para as pessoas se inscreverem aqui no canal. Não deixe de dar o like, que é aquele joinha, que isso é importante demais para o meu trabalho aqui. E não deixe de ativar o sininho para receber as notificações. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Querendo Deus. Shalom.